Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia. Aquele programa em que você vai lá no meu Instagram, manda um direct, responde uma caixinha de perguntas e a resposta surge aqui no vídeo. Primeira pergunta: como estudar psicologia de forma leiga? Pergunta interessante, né? Bom, inicialmente, eu te indicaria buscar qual campo da psicologia que mais te interessa. Não existe a psicologia, né? O que existem são as psicologias. A gente tem várias teorias, cada uma com seu arcabouço teórico, com a sua aplicação. Então, se você buscar aquele campo da psicologia que mais te interessa, talvez fique um pouquinho mais fácil de você iniciar seus estudos. Por exemplo, talvez o que mais te interesse seja a psicanálise. E eu vou te falar, eu mesmo já critiquei vários elementos da psicanálise nos meus vídeos, mas a obra sociológica do Freud, ela é incrível. Então, começar por Mal-Estar de Civilização, Totem Tabu, que é um dos melhores livros que eu já li na vida. Moisés, Monoteísmo, enfim, excelentes indicações aí de leitura que vão relacionar conceitos da psicanálise com sociologia. Muito legal mesmo. Bom, mas além de psicanálise, tem a análise do comportamento. Na análise do comportamento, é observada a relação do indivíduo com o seu ambiente. E aí tem um livro bem legal e bem introdutório de análise do comportamento, que vai falar dos princípios da psicologia comportamental, que é chamado de Princípios Básicos de Análise do Comportamento, do Márcio Borges Moreira e do Carlos Augusto de Medeiros. Aí você vai entender muito bem os princípios que regem a psicologia do comportamento. Agora, talvez você queira estudar sobre TCC. TCC são as terapias cognitivas. Na verdade, muita gente acha que a terapia cognitivo-comportamental é uma evolução da análise do comportamento. Mentira! Não é evolução, não. Na verdade, a TCC pega elementos da psicologia do comportamento e incorpora com elementos cognitivos, com conceitos como memória, pensamento, crença. E aí o livro que a gente costuma recomendar para quem quer estudar TCC é o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck. Mas vamos lá, para mim não faz sentido ir para esse livro de TCC sem entender as bases do comportamento, da análise do comportamento, beleza? Agora, talvez você se interesse pela linha humanista. A linha humanista vai falar do ser, vai falar de autenticidade, vai falar por que às vezes, uma conversa com um amigo ou um grupo de terapia, um grupo de apoio, é mais terapêutico que várias sessões de terapia com um profissional qualificado. O humanismo vai explicar por que o aconselhamento pastoral há milênios tem transformado a vida das pessoas. No humanismo, você vai buscar respostas para perguntas do tipo: o que há em comum entre todas essas práticas terapêuticas? E aí, para você poder começar no humanismo, tem um livro sensacional, que é Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Bom, e se você quiser estudar mais sobre a questão sociológica, o homem como alguém que tem uma história, a relação do homem com a sua memória, o homem com a sua história, como que funciona a psicologia social. Se você quiser estudar psicologia social, tem um livro que é bom demais, chama Social Psychology, do Saul Kassim, Stephen Fine, Hazel Rose Marcus. Em português, eu não saberia te indicar um bom livro de psicologia social, principalmente porque eu não me alinho muito com aquilo que tem sido produzido em psicologia social no Brasil e na América Latina. Mas esse livro do Saul Kassim, ele é muito bom. Bom, e fora essas linhas da psicologia, se você quiser entender mais sobre como que o ser humano se desenvolve, o que nos torna diferentes uns dos outros, teorias da personalidade, tem um livro da Papalha. Esse livro da Papalha tem em português, se chama Desenvolvimento Humano, de Diane Papalha. Esse livro é bom demais, viu? Nó, deu até saudade aqui. Bom, então, se você quer saber como começar a estudar psicologia, eu recomendaria esses livros. E agora uma menção honrosa para aquele imaculado, aquele que nunca errou, aquele não queimado, o gênio, aquele que Einstein conversou e falou: esse cara é bom, hein? Piaget. Cara, os insights que Piaget tem são das coisas mais incríveis e fantásticas do mundo. No livro Desenvolvimento Humano, você vai ver bastante sobre Piaget, mas se você quiser estudar Piaget à parte, tem um livro de epistemologia genética, que é bem legal. E o livro dele, Desenvolvimento Moral,
também é bem legal também. Bom, mas eu espero que você goste de estudar esses livros, se envolva com as psicologias e aprenda mais como que a nossa mente funciona. Próxima pergunta. Preciso saber psicologia para aprender hipnose? Não, claro que não. Para você aprender a realizar hipnose, entender como elevar a expectativa das pessoas e levar essas pessoas a terem alterações na percepção de realidade, você certamente não precisa ser formado em psicologia. Aliás, grande parte dos maiores hipnotistas da história não tinham formação em psicologia. Agora, se você quiser se tornar um hipnoterapeuta, eu não vou dizer que você tem que ser formado em psicologia, não. Mas é importante entender sobre as bases da psicologia, entender, por exemplo, conceitos da psicologia comportamental para você se tornar um terapeuta. Agora, se o objetivo é fazer hipnose na rua, hipnose de palco, talvez fazer um curso de oratória sobre apresentações, sobre shows, vai fazer mais sentido para você. Muita gente tem preconceito com hipnose de palco, ou não tem preconceito nenhum. Para mim, só é importante delimitar o que é hipnose de palco, o que é entretenimento, do que é terapia. Beber socialmente faz mal ao cérebro? A ciência sempre indicou que beber de 12 a 24 drinks por semana fazia mal para o cérebro. Sempre se soube isso. E todo mundo conhece histórias, né, de pessoas que eram alcoolistas e que tiveram degenerações cerebrais que foram permanentes. As pessoas começam a se tornar alcoolistas, bebem cada vez mais, se transformam em outra pessoa. No entanto, hoje a gente já sabe que mesmo pessoas que bebem moderadamente, ou seja, de 7 a 14 drinks por semana, pode ser uma cerveja, pode ser uma caipirinha, também vai ter degeneração do cérebro. Agora, eles não falam, na verdade, qual é a quantidade diária de álcool, eles falam por semana. Então, podem ser pessoas que, por exemplo, só bebem em final de semana e bebem demais. Ou pessoas que bebem só 1 ou 2 taças todos os dias. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre o paradoxo francês, já que os franceses bebem tanto vinho e são um povo que não tem problemas cardíacos. Aí provavelmente tem a ver com os antioxidantes do vinho. Mas de toda forma, não existem doses seguras para consumo de nenhuma droga, o que inclui o álcool. A gente já sabe, inclusive é um estudo bem recente, a gente já sabe que de 7 a 14 drinks por semana já causa degeneração no neocórtex, comprometendo, por exemplo, atividades como memória e o próprio autocontrole. Por que muitas pessoas não consideram o álcool um tipo de droga? Essa pergunta é super interessante. Por que as pessoas não consideram o álcool um tipo de droga? Vamos lá. O que é droga? Droga é qualquer substância que altera o seu metabolismo, que você ingere, mas que não tem o objetivo de nutrição, mas que altera seu metabolismo. Ou seja, antiácido é droga. Mas a gente se preocupa geralmente com drogas psicoativas, que são drogas que alteram o nosso metabolismo, mas principalmente alteram a nossa cognição, o nosso pensamento, nossas funções executivas. E é claro que álcool, café, LSD, crack, é claro que tudo isso é droga e é droga psicoativa. Agora, por que as pessoas não consideram o álcool como uma droga? Simples de responder. Na verdade, historicamente, o álcool sempre surgiu como alimento. Lá nos antigos povos sumérios, a cerveja era substituto do pão, não existia pão. Então as pessoas aprenderam primeiro a fazer cerveja, para depois usar a fermentação para outros alimentos. Ou seja, quando as pessoas estavam lá, os povos primitivos, e viam, por exemplo, que tinha lá um suco de uva e que estava fermentando, eles começaram a beber aquilo e perceberam que aquilo servia para alimentação. Então, o grande motivo cultural para o álcool não ser considerada uma droga é o fato de que, historicamente, isso você vê até nos livros sagrados, até na Bíblia, historicamente, ele era consumido como um alimento. Agora, desde a época da Bíblia, a gente já sabe também os problemas que o abuso do álcool pode trazer. E é importante ressaltar que aqui no canal eu não tenho uma relação moralista em relação ao consumo de drogas. Meu objetivo é informar sobre o que faz mal, o que não faz mal, e cada um sabe de si. Como descobrir se eu sou visual, auditivo ou sinestésico na hora de estudar? Vamos lá, esse negócio de fazer um diagnóstico da nossa forma de aprender é uma balela. E eu vou te falar que isso aí
é ensinado há décadas. Só que a gente já tem evidência de que as pessoas não têm um canal de aprendizagem favorito. As pessoas não são realmente visuais, ou auditivas, ou sinestésicas, né, relacionado ao movimento, à gustação ou ao olfato. O que a gente sabe é que quanto mais sentidos a gente usar na aprendizagem, melhor. No entanto, a gente muda a nossa forma de estudar de acordo com aquilo que a gente vai estudar. Ou seja, a estrutura do material faz diferença, o tipo de conteúdo faz diferença. A gente achar que estuda matemática do mesmo jeito que estuda história é uma pessoa que nunca estudou de forma séria esses dois campos do conhecimento, certo? Então a gente tem que entender que as estratégias de estudo vão variar, sim, de pessoa para pessoa, mas para as mesmas pessoas vão variar também, de acordo com o tipo de material e de acordo com o contexto de aplicação. Ou seja, por mais que eu me considere mais auditivo em certos momentos, vão ter outros momentos que eu vou fazer questão de anotar, questão de organizar o conteúdo lá no meu caderno. Então esquece esse negócio de se fazer um diagnóstico de sua habilidade de estudo, se você é visual, auditivo ou sinestésico. Isso é uma bobagem. Mapas mentais realmente funcionam? Funcionam, mas geralmente aquilo que as pessoas falam sobre mapas mentais não é verdade, não. Eles colocam mapas mentais como se fosse um tipo de anotação revolucionária e que vai mudar para sempre sua vida. Isso não é verdade, não. Na verdade, mapa mental é um tipo de organizador gráfico. O que é organizador gráfico? São anotações em que você pega o material e formata esse material de uma forma que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, lá na biologia a gente fazia quadro comparativo. Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, enfim, colocava os reinos para comparar. Qual tinha carioteca, qual que não tinha, qual que tinha núcleo na célula, qual que não tinha, qual tinha parede celular, qual que não tinha, enfim, comparava todos eles. O quadro comparativo é um tipo de organizador gráfico que a gente vai usar para ver semelhanças e diferenças. O mapa mental geralmente é um tipo de anotação para informações que envolvem hierarquia da informação. Por exemplo, eu tenho um tema central e eu quero destrinchar esse tema central em subtemas que são hierarquicamente inferiores. Por exemplo, vou fazer um mapa mental envolvendo computador. Pô, computador, eu posso dividir o computador em hardware e software. Aí eu vou ramificando a anotação. Então, a gente vai ter vários tipos de mapas mentais. O problema que eu vejo com os mapas mentais é que às vezes a pessoa usa o mapa mental em momentos que não precisava usar mapa mental. E ela fica gastando um tempão colorindo, desenhando. Eu te falo, se não der para você fazer rapidamente e aplicar no seu dia a dia de forma recorrente, usa outra técnica, usa outro tipo de anotação. Agora, algumas pessoas são mais familiarizadas com esse processo de anotar, de criar anotação, de colorir. É beleza. O ponto é que a gente, sim, precisa anotar para aprender. A gente tem muita evidência disso. Agora, um mapa mental é um desses tipos de anotações, mas existem vários outros. E o ideal é que essas anotações tenham a ver com a forma que você gosta de estudar. Mas não é só isso, não. Anotações em que você não reformula o conteúdo, em que você não organiza o conteúdo, funcionam menos. Por exemplo, tem gente que pega lá o livro, né, e faz aquelas anotações, aqueles resumos gigantescos, mas não faz realmente uma reorganização do material. O seu resumo, sua anotação, independentemente da técnica, ela tem que reorganizar o material como se você estivesse contando aquilo com suas próprias palavras. Porque quando você reelabora e ensina para alguém, né, e no caso lá está simulando que está ensinando, fazendo uma anotação, você acaba aprendendo bem melhor. Então o fato é que mapas mentais realmente funcionam, as cores ajudam no processo de aprendizagem, mas você tem que ver o quanto você se adequa a esse tipo de anotação, e é importante que você entenda que existem vários outros tipos de organizadores gráficos, e que talvez demandem menos prática e menos habilidade de desenhar, de colorir. Então você tem que colocar sempre a avaliação do custo-benefício. Será que tá valendo a pena? Será que não tá valendo? Enfim. E aí, respondi a sua pergunta? Eu não respondi? Então me segue no Instagram, né? Me segue no Instagram, me manda sua pergunta e até o próximo vídeo.